Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós temos o privilégio de estarmos juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. Palavra essa que vem nos consolar e confortar acerca de um tempo tão diferenciado, um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de grande ansiedade para os nossos corações. E o que a palavra de Deus nos responde nesse tempo? O que nós podemos, de fato, experimentar da parte de Deus para os nossos corações e que nos responde às inquietações do nosso coração sobre tudo isso que temos vivido, sobre tempos de crise, tempo de sofrimento, tempo de expectativas e tempo em que nós carecemos de que o Senhor nos oriente para que nós possamos perseverar diante desse quadro que às vezes nos atemoriza. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor num livro bem conhecido, o livro de Jonas, famoso profeta que resolveu desobedecer ao chamado e seguir o seu próprio caminho, aquilo que ele achava que era o melhor, e com isso encontrou uma terrível consequência. Acabou virando, alimento para um grande peixe. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra na oração de Jonas, a oração do capítulo 2 de Jonas. Os irmãos abram comigo a partir do verso 1. Jonas 2, a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar. Pai amado, que estamos, Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Ela é alimento, ela é consolo, ela é edificação e santificação para as nossas vidas. Também a Tua palavra, Pai, é ensino, a Tua palavra é correção, a Tua palavra nos inspira, nos direciona acerca, Senhor, daquilo que é o Teu propósito e vontade para com o Teu povo, para com nossas vidas. Queremos nos calar agora, Pai, em nome de Jesus, à voz do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, para que o Senhor possa, Pai, edificar o Teu povo, para que o Senhor possa, Pai, nos conduzir ao centro da Tua vontade, para que nestes dias possamos não nos conformar com essa realidade, mas sermos transformados, ó Pai, a partir da revelação da Tua vontade, porque a Tua vontade, ó Deus, é boa, agradável e perfeita. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos, meus amados, acerca de crise, o que vem ao nosso coração, à nossa mente? Nossas falhas, nossas limitações, nossas fragilidades. O que causam as crises? O que causa a crise? Por que somos acometidos por situações de crise? Por que nos afligimos, nos angustiamos e em alguns momentos nós achamos que não há saída, não há socorro? E quais são então essas consequências? Quais são as consequências
do passar pela crise. Segundo o dicionário Aurélio, a definição de crise está relacionada a este momento perigoso ou difícil de uma evolução de um processo. Período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução. Ou ainda, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, situação anormal e grave. Para os orientais, a cultura oriental descreve crise não só como um momento de perigo, mas também de oportunidade. A mesma expressão que eles usam para se referir à crise, ela também serve para trazer um significado acerca de oportunidade, solução. Ou seja, eles compreendem que na crise nós crescemos, que na crise nós aprendemos, que na crise nós temos o impacto real, para que nós possamos assumir uma nova postura diante de uma realidade caótica e até mesmo desesperadora. Se eu pensar numa figura que possa ilustrar a crise, eu tenho que pensar como o fundo de um poço, onde não há mais expectativa, onde não há mais saída. E aí você pode pensar, então, quando nós chegamos no fundo do poço, é o nosso fim, não há mais esperança. E o oriental ele entende o diferente. Ele reflete dizendo que se nós chegamos ao fundo do poço, não há outra saída, a não ser o subir, a não ser a solução. Então ele compreende crise não só como um momento de angústia, não somente como um momento difícil, mas um momento de oportunidade para crescer, para aprender. Hoje em nossa nação, em nosso país, nós vivemos talvez a maior crise que nós tenhamos conhecido. Vivemos uma crise na saúde, uma crise na economia e uma crise não só relacionada à nossa cidade, à nossa nação, mas uma crise em nível mundial, onde nós já ouvimos falar que isso tem despertado outras formas de crise, como talvez eu e você tenhamos visto. Crises conjugais, crises familiares, por que não crises existenciais? Mas será que homens e mulheres do Senhor, será que os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm diante dele um chamado, uma vocação, aqueles que são instruídos, capacitados pelo seu Espírito, também passam por situações de crise, por momentos de abalo, por momentos de medo, por momentos em que as suas limitações parecem ser potencializadas e, como num poço, a impressão que se tem não há saída? Será que homens e mulheres do Senhor vivenciaram situações de crise? E a palavra de Deus vem nos revelar que sim. Homens que nós admiramos, homens e mulheres que nós temos como um espelho, como um referencial de fé e de relacionamentos com Deus, vivenciaram sim crises. Homens como Moisés, que diante de um impasse a respeito de uma situação conflituosa, de fugir por causa do medo, da retaliação do faraó, fugiu para o deserto, onde ele encontrou abrigo e a sua vida teve um novo momento, uma nova oportunidade. Homens como Davi, que mesmo selados e ungidos pelo Senhor para ser rei sobre Israel, vivenciou um momento terrível, onde ele teve que fugir da ira de Saul para não perder a sua vida. Homens como Paulo, grande homem do Senhor, grande servo de Deus, o maior evangelista que a palavra de Deus escreve. Em um momento de angústia, ele desejou, ele clamou ao Senhor ardentemente para que o suplício da sua alma, para que aquele espinho na carne lhe fosse aliviado, e a resposta que ele tinha do Senhor era que a graça do Senhor o bastava. E aqui então nós deparamos então com Jonas, um dos personagens mais conhecidos, talvez até mesmo pelas crianças, o famoso Jonas, engolido pela baleia. E aqui especificamente o que Deus trouxe ao meu coração é essa oração de Jonas, essa oração que reflete um momento de crise na vida de um servo de Deus. Alguém que, afastado do propósito, alguém que desviado do chamado, alguém que decidiu escolher o seu próprio caminho, encontra-se agora em grande conflito. E uma situação que aos seus olhos era insuportável e em uma situação que ele não sabia qual o que fazer. Um outro grande homem do Senhor, que para nós é uma referência, que passou por uma grande crise, é o próprio profeta Elias. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, dos versos 3 ao 17, descreve Elias como um homem que
fugindo da ira, né, daquela mulher terrível de Jezabel, aquela mulher que havia trazido, né, a idolatria para Israel e dizimado o servo do Senhor, Elias agora, mesmo depois de ter experimentado um grande revelar da presença do Senhor, o poder do Senhor manifesto em sua vida, encontra-se agora em crise. A Bíblia nos diz que ele se levantou e, para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que era de Judá, e deixou ali o seu servo. E a oração que ele faz para o Senhor é: Senhor, chega, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Eu não consigo, não há o que fazer. Essa mulher agora, depois de tudo que aconteceu, ela se levanta contra a minha vida e fez um juramento de morte. A morte está no meu encalço. E a palavra de Deus diz que ali o Senhor o consolou, ali o Senhor o alimentou, ali o Senhor, né, se revelou a ele, e mesmo assim ele continuou fugindo um pouco mais. E aí então ele vai até Horebe, o monte de Deus, e ali no monte Horebe ele se enclausura mais e mais. Ele se coloca em uma caverna e ali a oração dele é a mesma. Chega, Senhor, eu não tenho mais saída, eu estou no fundo do poço, não há qualquer esperança para mim. E é interessante que naquela situação, né, enclausurado, naquela situação de retiro, naquela situação de crise, a voz do Senhor vem sobre Elias, para lhe consolar, para lhe fortalecer, para direcionar a ele que mesmo diante de situações que aos seus olhos são limitadoras, situações angustiantes, de desespero e de medo, e não por que dizer de morte, a palavra do Senhor, a direção do Senhor, ela restaura em nós o chamado, ela restaura em nós o propósito, ela restaura em nós a função para a qual nós somos separados por Deus para um grande propósito. O texto nos diz que ali entrou Elias numa caverna e passou ali a noite, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele então responde ao Senhor: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Hazael, mata-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Então aqui, meus irmãos, mais um homem de Deus, mais um exemplo que nós podemos conhecer e reconhecer que passou por um período de grande crise na sua vida, de grande angústia, de uma situação que aos seus olhos era limitadora. E ali Deus o respondeu com a palavra. E ali Deus o alimentou, o fortaleceu, o direcionou para que ele pudesse cumprir, sim, o chamado para o qual o Senhor o separara. E esse contexto? O contexto do profeta Jonas, que era a cidade de Nínive. Quem eram os ninivitas? Nínive era uma cidade da Síria. E ela, segundo estudiosos, havia sido fundada por Nimrod, poderoso caçador em oposição a Deus. Então, um homem, que já no seu histórico tinha um grande problema de relacionamento com Deus.
Junto com Reobote, Ir, Calá e Rezem, constituía a grande cidade. Muito mais tarde tornou-se a capital do Império Assírio. Como tal, Nínive era uma cidade de derramamento de sangue, porque os assírios travavam muitas guerras de conquista e usavam métodos brutais na matança dos guerreiros capturados. Sem dúvida, as campanhas militares contribuíram muito para a riqueza da cidade, e a principal deidade, a principal entidade, espiritual, demoníaca, de Nínive era Instar, deusa do amor e da guerra. Então Nínive para os israelitas era uma cidade inimiga, era uma cidade temida e até mesmo, por que não dizer, odiada, porque era uma cidade que acometeu grande sofrimento para o povo de Deus. E por causa disso era até compreensível, que o profeta, diante do chamado do Senhor para ir pregar arrependimento e salvação àquela cidade, encontrasse no seu coração esse conflito, esse momento de crise. E a palavra de Deus nos diz, como nós sabemos, que ele foge então, que ele vai de alguma forma tentar, na sua limitação, ou talvez na sua compreensão humana, fugir da presença do Senhor para não cumprir o chamado, para não cumprir o propósito para o qual Deus estava separando. E o que nós então aprendemos com Jonas? O que nós aprendemos então com esse texto do capítulo 2 de Jonas, onde em uma oração Jonas compreende que por mais que às vezes nós não possamos ter o discernimento pleno de todo o propósito e a vontade de Deus, a nós como servos nos cabe obedecer. Nos cabe de fato nos calar, nos cabe de fato nos submeter à vontade do Senhor, porque nós vemos o agora, nós vemos aquilo apenas está diante dos nossos olhos, nós não conhecemos o todo, mas Deus sim, Ele é todo-poderoso, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, e Ele está em todo lugar, e Ele tem a condição de compreender a história muito mais do que nós. E Ele nos escolheu como seus servos, como seu povo, para que através de nós a salvação em Cristo Jesus possa ser então revelada, possa ser compartilhada. E o que nós aprendemos então com a história desse homem de Deus, esse profeta do Senhor, nesse rebelde que a princípio precisou vivenciar uma experiência tão terrível de ser engolido por um peixe. Aprendemos, meus irmãos, que é possível crescer nas crises. É possível nós vivenciarmos a reconciliação, porque o amor de Deus é incomparável. Que a caminhada com Deus é um exercício de fé. Que a perseverança e a obediência devem ser notórios, devem ser visíveis naqueles que de fato são separados como o povo de Deus. E vivenciar o propósito de Deus é muito maior daquilo que nós percebemos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos como pessoas. E eu gostaria dessa noite, meus irmãos, de compartilhar com os irmãos 3 princípios que falam muito ao meu coração a respeito desta oração de Jonas capítulo 2. Primeiramente, o que eu aprendo com relação a essa oração, que existe um propósito para a nossa vida. Que a despeito das crises, que a despeito da situação que nós temos vivenciado hoje como nação, a respeito daquilo que os nossos olhos têm contemplado, a respeito da angústia que às vezes perpassa e sobe ao nosso coração e à nossa mente, Deus tem para o seu povo uma obra extraordinária, um chamado especial. Deus separou você assim como Ele separou a Jonas, como instrumento da revelação da salvação que só existe nele. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3, a palavra de Deus já nos alertara que Ele nos separou como se nos separou em Abraão, para que através das nossas vidas, através das nossas famílias, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Nós somos chamados por Deus para compartilhar de um relacionamento de salvação, de um relacionamento de cura, de um relacionamento de consolo, de esperança, de salvação para todo aquele que necessita. Em Deus nós somos seus porta-vozes, porque nós somos chamados, nós somos instrumentos da revelação de Deus para esse propósito extraordinário, para que aonde há o pecado, aonde há a condenação, aonde há o desespero, aonde há a angústia, aonde há o medo, Deus possa, através daquilo que Ele nos tem revelado, se revelar. Deus se revelou a você e a mim para que Ele possa se revelar a outros. Então, quando nós olhamos para a oração de Jonas, nós vemos um homem que compreendeu
que nesse momento de angústia, esse momento de sofrimento, que do abismo, no lugar, né, de profundidade, no lugar de terror, no lugar onde ele sentia-se lançado fora diante dos olhos do Senhor, diante da presença do Senhor, era um momento de introspecção, era um momento de reflexão, era um momento de intimidade, de arrependimento para que o propósito da vida do coração de Jonas fosse restaurado. A palavra de Deus nos diz, né, através do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, que eu e você somos embaixadores. Embaixadores do quê, pastor? Embaixadores de Cristo. Olha o que Paulo nos declara. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Entendemos, meus irmãos, que em tempo de crise Deus se revela a nós porque há um propósito de Deus para nossas vidas. Entendemos, meus irmãos, que Deus nos dá a condição de superarmos as crises porque nele nós temos a condição de declarar ao que perece, ao que carece, ao que está afastado, longe, até mesmo condenado, porque a palavra de Deus diz isso, aquele que não conhece o Senhor já está condenado. Nós somos separados por Deus para sermos seus embaixadores, para declarar que aquilo que houve conosco, que a reconciliação, que o perdão, que a salvação, que graciosamente o Senhor nos concedeu, é possível sim que chegue a outros corações, porque nós somos chamados por Deus como seus embaixadores para declarar o caminho da salvação. Jonas escolheu outro caminho, ele escolheu fugir, porque ele achava que os ninivitas não eram merecedores, mas eu e você também não somos merecedores. Deus nos agraciou com a salvação que há em Cristo Jesus. Foi Jesus e não eu nem você que pagou o preço para que através dele nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós somos chamados pelo Senhor para declarar a salvação. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós achamos, né, que as nossas escolhas é o melhor caminho. Mas a palavra de Deus diz que não funciona assim na matemática de Deus. A palavra de Deus nos diz que o caminho do Senhor não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor não são muitas vezes os nossos pensamentos. E para nós, como servos, como seu povo, como embaixadores da salvação em Cristo Jesus, o melhor é sempre obedecer. Mesmo que pareça, né, como Mateus 7, 13 e 14 destaca, mesmo que pareça porta estreita, mesmo que pareça, né, apertado o caminho, é o caminho que traz a vida, é o caminho que leva à salvação. Eu e você somos direcionados por Deus nesse tempo de crise, de compartilhar da salvação que Cristo Jesus nos revelou, para que os perdidos, para que os cansados, para que os afligidos, para que os que estão desesperados neste momento, né, onde nós vencemos a maior crise dos últimos tempos, corações sejam consolados e fortalecidos como foram os ninivitas, que apesar de condenados, encontraram a esperança na instrumentalidade da vida de um homem, de um servo de Deus, de um profeta do Senhor, separado por esse propósito. Um outro princípio que nós aprendemos com essa oração de Jonas, no capítulo 2, é que enquanto há vida existe oportunidade para a reconciliação. Jonas fugiu diante do Senhor, Jonas ousou tentar escapar da presença do Senhor e acabou tendo como consequência, né, se tornar alimento de peixe. Só que ali, mesmo naquele abismo, mesmo naquele poço sem fundo, mesmo naquela situação de clausura, havia em Jonas ainda um fôlego de vida. E é por isso que eu e você precisamos entender que enquanto há vida existe oportunidade, que a crise é oportunidade, como compreendem os orientais. É oportunidade para quê? É oportunidade para reconciliação. É oportunidade para que haja quebrantamento. Nós acompanhamos a oração de Jonas no capítulo 2 e nós entendemos que esse chamado para servir a Deus, ele traz consigo uma herança extraordinária.
No capítulo 1 do livro de Jonas, quando os homens, né, os marinheiros estão ali desesperados por aquela grande tempestade que se abatera sobre o seu navio, e eles estão ao ponto, né, de irem a pique, e o coração deles se desespera, se angustia. Alguém então tem a ideia de acordar Jonas e conversar com ele, dizer: olha, quem é o teu Deus? Quem é você? O que está acontecendo? E ele declara: eu sou servo do Deus Criador. Eu conheço o meu Deus e eu sei que Deus tem a condição e a autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre os mares. E o texto nos diz então que Jonas se coloca diante deles e diz: olha, o meu Deus, ele é Senhor de tudo aquilo que existe. E eu sei que essa situação que está acontecendo agora é consequência da minha desobediência, porque eu tentei fugir da presença do Senhor. E quando os homens então ouvem o relato de Jonas, eles entendem que estava ali diante dele alguém que conhecia um Deus diferente, alguém que conhecia um Deus que tinha domínio sobre os céus e sobre a terra. E é isso que a nossa relação com Deus nos dá a condição de que em momentos em crise nós possamos encontrar a superação e alicerce e força. Deus se revelou a nós em relacionamento. E Ele nos dá a condição, meus irmãos, que nós possamos compreender que aquilo com que Ele tem nos revelado, nós temos alicerce, nós temos sustentabilidade para compreender que é possível em qualquer situação Deus mudar e transformar a história. E o texto nos diz então que Jonas, conhecendo o seu Deus, compartilha com seus irmãos: só há uma saída. Né? É preciso que vocês me lancem no mar. É preciso que esse tempo de desobediência cesse. E é interessante que Jonas conhecia tão bem o Senhor que ele sabia, né, que ele não podia de forma alguma cometer suicídio, porque aí ele mesmo estava pondo, né, um ponto final nesse relacionamento. Como os homens o lançaram ao mar, Jonas entendia que mesmo em pecado, mesmo em desobediência, havia esperança para o seu coração. E essa esperança que tem que mover o teu coração, o meu coração, compreender que diante de Deus só existe um caminho, e o caminho é o da obediência. Jonas tinha uma opção acerca do seu chamado: obedecer ou se rebelar. Ele preferiu, ele escolheu o caminho da desobediência. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos, né, por que nós vivenciamos a crise, mas as crises que às vezes têm relacionado ao meio, como nos dias de hoje, né, esse vírus terrível que se abateu sobre as nações, sobre a nossa nação. Às vezes nós vivenciamos crise em virtude de limitações, limitação de dinheiro, do conhecimento, que nos impede às vezes de competir, né, em igualdade em algumas situações. Às vezes vivenciamos situações de escassez, como, né, as pessoas que não têm o recurso suficiente, necessário para manter as suas necessidades. Isso gera crise, gera desespero e angústia. Mas muitas vezes as crises, meus irmãos, estão relacionadas às nossas escolhas. No caso de Jonas, a crise está relacionada à sua escolha. Ele escolheu a rebelião, ele escolheu afastar-se de Deus, ele escolheu optar por um caminho que não era o caminho da vontade do Senhor, e isso lhe trouxe consequência. A palavra de Deus nos mostra também a respeito de um grande homem de fé, um grande homem que experimentou o poder de Deus de uma forma extraordinária, que foi Sansão. Sansão era um nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre de sua mãe. Sobre ele havia, né, uma direção de Deus, a direção de santidade, a direção de não contaminar-se, a direção de viver debaixo da vontade e da palavra de Deus. Mas Sansão fez suas escolhas que proporcionaram como consequência a perda da visão, a cegueira completa, a prisão, a falta de liberdade e, consequentemente, a morte. Sansão tinha todas as oportunidades para trilhar um caminho diferente, um caminho de sucesso diante de Deus, um caminho de vitória, um caminho de bênção, mas ele fez escolhas que o levaram à crise, até o ponto de que a morte era melhor do que o sofrimento que ele estava vivenciando, né? O estar cego, escravizado, acorrentado pelos seus inimigos. Jonas ainda teve a oportunidade, como nos mostra essa oração do capítulo 2 de Jonas, e ali ele clamou, e ali ele buscou, e ali ele escolheu um outro caminho para a sua vida. Ele escolheu o caminho do arrependimento enquanto havia oportunidade. Eu e você temos vivenciado as situações tão caóticas nos nossos dias em virtude deste vírus, dessa pandemia, dessa situação tão terrível que tem se abatido sobre a nossa nação, sobre as nações.
mas nós temos em Deus uma oportunidade. Nós temos a oportunidade, sim, de como intercessores, de como igreja, de como povo do Senhor, clamar e buscar o socorro do Senhor. Nós temos em nós alicerces que nos fortalecem. Nós conhecemos nosso Deus, nós conhecemos a sua vontade, o seu querer, e Ele tem para nós a bênção e a vida. E é por isso, meus irmãos, que eu quero, de fato, que você possa buscar no Senhor este caminho, o caminho de arrependimento para que haja reconciliação. Porque enquanto a vida, a oportunidade para que eu e você possamos crer e confiar e compreender que o que Deus tem para nós é maravilhoso. Vamos estar nos voltando, como Jonas teve a oportunidade, nos voltando para o Senhor e clamando a Ele, enquanto há oportunidade, clamando por nossas vidas, clamando pela igreja, clamando pelo povo, clamando pela nação, pelas nações. Deus tem a condição de mudar a história. E onde outrora houve desobediência, distanciamento do Senhor, é possível que a partir do arrependimento haja reconciliação. Foi o que Jonas experimentou. A palavra de Deus diz que ele ali no ventre do peixe voltou para o Senhor de coração quebrantado e clamou do socorro do Senhor. E houve, meus irmãos, a oportunidade para que ele experimentasse salvação. Porque a palavra de Deus diz que após a sua oração, o Senhor falou com o peixe e Jonas foi restaurado ao propósito, né, e ao caminho para o qual o Senhor lhe havia separado. E aí nós vemos, né, que após o arrependimento existe restauração, que após a restauração restaura-se o relacionamento. E com o relacionamento com Deus, Deus proporciona que eu e você possamos vivenciar a vocação para a qual nós somos chamados. E aí nós temos a consequência, né, desse chamado maravilhoso de Jonas. Como nós temos a consequência para o nosso chamado de clamar, de interceder, de buscar, compreender grandemente que o Senhor tem a condição de mudar a história, de transformar, de mudar